E fala também a respeito do Corinthians, que está vendendo um fenômeno para o Red Bull Bragantino. Fala também sobre Jorge Jesus, que vai virar muito em breve fantasma para técnico do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo e muito mais. Tem informação no Corinthians. Deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidor, finanças e muito mais. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão vermelho de inscreva-se e vem dar moral pra gente. Combinado? Sobre o Corinthians, outra informação exclusiva. O Timão está vendendo o Gustavo Henrique, zagueiro de apenas 17 anos de idade, para o Red Bull Bragantino. Aí você deve estar se perguntando, nunca ouvi falar quem é esse jogador, Nicola? O Gustavo Henrique é hoje tratado como um enorme fenômeno dentro do Parque São Jorge. Só para você entender, Robert, Renan e Pedrinho sempre foram, ou pelo menos nos últimos anos, eram as bolas da vez. Pedrinho, meio atacante, que chegou ao time profissional mais recentemente, e o Robert Renan, que já foi vendido para o Zenit, inclusive convocado para a seleção brasileira principal. Na sequência desses dois meninos, o Gustavo Henrique era o mais badalado de todos. Hoje ele tem só 17 anos de idade, já tem 2 metros de altura, atua como zagueiro, mas tem tanta qualidade com a bola nos pés e agilidade que mesmo com 2 metros de altura e sendo zagueiro, ele é constantemente improvisado como lateral esquerdo. Jogador que tem enorme potencial para se tornar reforço de clubes gigantes do futebol europeu. Ele é monitorado de perto por alguns dos principais times do velho continente. Apesar de tudo isso, só 17 anos e já atuando como titular no Sub-20, o Corinthians acabou por aceitar uma oferta de venda para o Red Bull Bragantino e está negociando 50% dos direitos econômicos. Difícil entender qual é a estratégia do Corinthians. Vendendo alguém muito talentoso, com enorme potencial, por um valor bem menor do que aquele de aguardar esse atleta chegar ao time principal, dar a ele minutos para que ele possa ser negociado por cifras realmente relevantes com clubes da Europa. Golaço do Red Bull Bragantino, puxão de orelha para os dirigentes do Corinthians, que foram muito mal nessa. Só para arrematar sobre o Timão, Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, conversou com a Transamérica nessa terça-feira e assegurou que com o fechamento da janela de inscrições na Libertadores, o Timão não contrata mais ninguém nessa janela de contratações, que se encerra no dia 20 de abril. É que a janela para a Libertadores já está encerrada e a CBF estendeu a possibilidade de contratações para clubes brasileiros. Eles poderiam ser inscritos, os novos reforços, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. O Duílio entende que não é algo interessante, então Luan Dias, que no domingo foi alvo de uma ligação do próprio Duílio para o presidente do Água Santa, Luan Dias está descartado pelo Corinthians, pelo menos de acordo com o presidente Duílio Monteiro Alves. Jorge Jesus, que ainda não foi demitido do Fenerbahçe, mas parece ser questão de tempo. Desde a derrota de virada por 4-2 para o Besiktas, o grande rival, que virou o jogo com 1 a menos, teve um jogador expulso quando perdia por 1 a 0, virou para 4 a 1, ainda tomou o 4 a 2 no finalzinho. O clima para o JJ no Fenerbahçe ficou horroroso. Ele até conseguiu escapar da dispensa por hora, mas a tendência é que muito em breve acabe caindo, até porque a relação dele com alguns dos atletas não é boa. Também deu declarações pesadas de que o investimento no Fenerbahçe não foi à altura do que ele imaginava, enfim, clima bastante ruim. 41 jogos, 27 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O time é o vice-líder do campeonato turco, bastante atrás do Besiktas. Recentemente eliminado da Liga Europa, já sem chance de disputa de títulos em outras competições. E a demissão do JJ, que parece ser questão de tempo, vai transformá-lo num enorme fantasma para treinadores de futebol no Brasil. Em especial para o Vitor Pereira no Flamengo, até porque o torcedor rubro-negro adora o JJ, vai transformá-lo numa sombra para Fernando Lázaro no Corinthians. Já vi nas redes sociais muito torcedor alvinegro adorando a ideia de trocar o Lázaro pelo JJ. O mesmo raciocínio vale para os São Paulinos, que há bastante tempo não engolem nem o método de trabalho, nem os resultados de Rogério Ceni. Sobre o Corinthians, Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, deu uma entrevista importante à Rádio Bandeirantes para falar sobre as contas do clube e mais especificamente sobre o buraco em que o clube se enfiou com o estádio. Será que existe buraco mesmo? Tenho contado para vocês que uma engenharia financeira que lá atrás parecia impossível, aos pouquinhos tem se tornado mais real. E o Wesley Mello afirmou o seguinte, abre aspas, a arena não é um problema e sim uma solução. Agora que a gente conseguiu ter a arena 100% nossa, não tem mais Odebrecht. A dívida com a Caixa foi restabelecida e está tudo acertado dentro de um fluxo que a gente pode pagar. O Wesley também confirmou que o Corinthians já fez o primeiro dos 4 pagamentos programados para essa temporada. Detalhe,
2023 e 2024, o Corinthians não paga as prestações do financiamento, e sim juros contraídos pelo empréstimo feito junto à Caixa. O Corinthians teve enormes dificuldades nos últimos anos e não fez várias dos pagamentos. Caixa exigiu que existissem esses pagamentos anteriores às prestações. Serão 4 pagamentos nesse ano, mais 4 pagamentos no ano que vem, algo na casa de 80 a 100 milhões de reais, com pagamentos de juros por temporada a partir de 2025. Aí sim o Corinthians passa a pagar financiamento. Restam 611 milhões de reais em dívidas. Só com o estádio, dívida do Corinthians eu já contei para vocês hoje na casa dos 910 milhões de reais. Só uma coisa importante para os corintianos. Contei com exclusividade essa tarde, no vídeo da tarde, né? Que o Corinthians vendeu um menino que é tratado como fenômeno. É zagueiro, mas joga como lateral esquerdo, tem só 17 anos de idade, 2 metros de altura. E o jogador foi pro Red Bull Bragantino, tô levantando valores. A impressão que eu tenho é que foi um péssimo negócio, tá? Mas enfim, a gente vai debater sobre isso também. Vende joia. Vamos pro grupo do Corinthians. Argentinos Júnior 1, Independente Del Valle 0, jogo já finalizado. E depois, na quinta-feira, tem Liverpool e Corinthians. O Liverpool é o saco de pancadas desse grupo. Quem perder ponto pro Liverpool vai se complicar, é isso ou não? Não acho, Nicola. Liverpool é um time bem treinado pelo Jorge Bava. Tá. Teve um início muito ruim nessa temporada. A gente achava estranho. O time atacava, chegava 12, 13 vezes, não conseguia concluir direito pro gol. Errava muitos gols. Mas tem volume de jogo, tem um bom toque de bola, jogadores rápidos do meio para frente. Né? A defesa que precisava ajustar. Estão ajustando. Nos últimos 4 jogos, o Liverpool tá melhorando na parte defensiva. Né? Acho que encontrou o time, né? E perdeu o zagueiro principal, Federico Pereira. Aí tá tentando ajustar. E eu acho que nos últimos jogos mostrou isso. Né? O último jogo do fim de semana não foi bom. Mas o jogo contra o Penharol ele se comportou bem, né? O jogo contra o Torque City se comportou bem. Então, é um time que é bem treinado, tem bons jogadores do meio para frente, né? Garotos da base, inclusive o Fabrício Dias, que nós cansamos de falar dele, que Flamengo e Palmeiras queriam ele. Fabrício Dias é titular, capitão do time, né? Então, é um time chatinho, vai jogar no Centenário lá no seu estádio, no Belvedere, mas é um time chatinho, não acho assim tão saco de pancada, não. Eu acho que ele é inferior a Argentino Júnior, Independente Del Valle e Corinthians. Mas ele vai incomodar. Ele não vai ser um time fácil de se bater, não. Mas esse é o grupo mais difícil de todos? É um dos mais. É um dos mais. Eu acho que o grupo do... Qual foi o... Eu até falei que era o grupo da morte. Tá. Depois nós vou comparar todos os outros, mas o Argentino Júnior me surpreendeu? Não. Porque é bem treinado pelo Gabriel Milito. O Gabriel Milito faz um bom trabalho com o que tem. É limitado o grupo, né? É limitado o grupo. E ele conseguiu vencer o Independente Del Valle. Eu quero assistir esse jogo com calma depois. É um jogo que eu tava na espera. Deixa eu contar sobre um jogador muito talentoso que o Corinthians tem, e foi informação exclusiva, tá? O Corinthians tem um menino chamado, ou tinha, né? Um menino chamado Gustavo Henrique. Só 17 anos de idade. Ele é zagueiro, tem 2 metros de altura, e tem tanta desenvoltura, tem tanta condição, que várias vezes colocam ele para jogar de lateral esquerdo. Atleta que já atuou no sub... Já atuou, não. Ele tem 17 anos e tem atuado no sub-20 do Corinthians. Pois bem, o Red Bull Bragantino fechou a contratação do atleta, comprou 50% dos direitos econômicos. Eu estou tentando descobrir a todo custo qual o valor da negociação. A impressão que eu tive é de que não foi um valor muito alto. Ou seja, o Corinthians perdeu alguém com potencial para repetir os passos do Robert Renan, jogador para a seleção brasileira, jogador para ser grande em um clube grande, e o Corinthians acabou desperdiçando esse negócio para o Red Bull Bragantino. Enfim, tem coisas que ficam difíceis até de defender.